Dia, bom Ah, dia oi! a todas. Como estão? Que coisa mais linda ver num sábado de manhã. Aí mais de 70 pessoas, mais, né? Porque eu já estou vendo mães e filhas, famílias reunidas, e isso toca muito meu coração. Eu estou muito emocionada porque falar de Maria Callas toca minha alma, é uma gigante, talvez incompreendida. E, e a gente vai trabalhar profundamente não só o filme, mas a biografia de Maria Callas. Lembrando que o grande objetivo desse encontro é que a gente não possa apenas olhar a grande, a divina Callas, mas olhar a nós mesmas. Então, todo o objetivo da arte não é apenas uma expressão externa, mas uma expressão sobre nossas realidades mais profundas, a nossa vida interior, as nossas forças, os nossos dilemas. Ou seja, a arte representa a vida. Então, eu preparei uma aula com, olha, gente, teve muita dedicação, muito amor para esse encontro. E a gente vai embasar em outros documentários também. Eu tenho uma relação muito forte com Maria Callas, desde o início da minha juventude, então são mais de 20 anos que eu, de certo modo, sou fã dela. Então eu vou compartilhar um pouco desse amor que eu tenho pela arte, que é imortal. Então, o objetivo aqui, eu vou compartilhar as telas, tá? E no final, se a gente quiser fazer o momento de troca, eu vou adorar, tá bem? Então, também pediria gentileza se puderem deixar o microfone no mudo, que a gente está aqui gravando, e claro, no final, para disponibilizar para mais pessoas que quiserem ter um pouquinho do gosto do perfume dessa alma que é imortal, que é Maria Callas. Então, vamos lá, fiquem à vontade, tá, gente, para ir se comunicando aqui no chat. Eu sei que tem gente do Brasil todo aqui, não sei se tem gente do exterior também. Então, vamos lá? Começar começando. Maria Callas, La Divina. Então, a gente vai fazer uma análise do filme que retrata, que foi encenado por Angelina Jolie, que concorreu ao Oscar, vários prêmios, e é um filme que retrata os últimos dias de vida de Maria Callas em sua residência, né, na cidade de Paris, e ao mesmo tempo uma revisão da sua existência. Então é um filme que traz muitos questionamentos existenciais, e que eu acredito que possam ser válidos para todas nós. E a gente vai ver a Maria, para além da Callas, ou seja, essas duas personagens que coabitam o mesmo ser. E também vou embasar muito do que eu quero compartilhar com vocês hoje, não só no filme, mas um documentário que, inclusive, recomendo. Ele não é um documentário simples de achar, tá? Precisa fazer assinatura, etc. É o documentário chamado Maria Callas em Suas Próprias Palavras. E ali a gente literalmente enxerga a Maria Callas falando, né? Em várias entrevistas. Então, é um documentário muito interessante. Eu trouxe alguns trechinhos e depoimentos também deste documentário. Então, quais são as 5 camadas de análise que a gente vai trabalhar juntas aqui? O primeiro, essa relação indissociável entre a biografia, a nossa história de vida, desde a primeira infância e o impacto disso em carreira. Também vamos ver um dos pilares, um dos capítulos importantes da história de Maria Callas, que é a relação dela com Onassis. E aqui a gente vai no profundo, a gente vai no inconsciente coletivo e vamos falar dessa relação dos arquétipos masculino e feminino, para entender que boa parte da forma como eles se relacionaram é arquetípico. Ou seja, está no inconsciente coletivo, e se a gente não conhece essa informação, nós somos literalmente dominados por eles. Depois a gente vai ver como é que a gente não perde a si mesma, como é que a gente não abandona a si mesma. Depois a gente vai ver o poder do dom entre o físico e o metafísico, porque quando a gente de fato se conecta com a música de Callas, a gente pode acessar uma outra dimensão, né? Uma dimensão espiritual e do ponto de vista laico, ou seja, é quase uma meditação quando a gente de fato se conecta com o dom de Callas. Então, essa é a função do dom. É que o ser humano entenda que ele não é só matéria, ele também é psique. E, por fim, a gente vai abordar um pouco essa relação picos e vales da existência que todos nós, seres humanos, passamos. Prontas para o mergulho? Ó, já somos mais de 100 pessoas. Isso é muito lindo, isso mostra que estamos no caminho certo. Vamos começar com a relação entre biografia e carreira, que o filme, encenado por Angelina Jolie, de certo modo, toca a história e a biografia dela.
Então, Maria Callas nasce nos Estados Unidos, é filha de uma mãe ambiciosa, e ela tem muitos problemas de relacionamento com a mãe. O filme retrata uma parte da história dela, que a mãe, de certo modo, vende, né, as filhas para que a sua música encante oficiais do exército alemão, e tem abuso, né, sexual envolvido. Então, tem traumas envolvidos aí na história de Maria Callas. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Em Picos e Vales. Outro ponto importante que o filme não mostra, mas foi a maestra, a professora, uma das professoras de canto, de ópera de Maria Callas, disse que ela era muito dedicada. Isso é importante entender, né, gente? Que não é suficiente o dom. Então, ela era muito dedicada, era inteligente, conhecedora de música e muito trabalhadora, ou seja, muito dedicada à aprendizagem da música, porque assim como qualquer profissão, talvez a música ainda mais, eu conheço muitos músicos que ensaiam 8, 10, 12 horas por dia. Então, quando a gente vivencia uma apresentação, parece um milagre, mas existe muito trabalho por trás, né? Então, Maria Callas tinha essa característica do ponto de vista biográfico, então chegou onde chegou porque suou muito. Outro ponto fundamental, não adianta ter só técnica. É técnica, dom com as emoções. Então, especialmente no que diz respeito a vínculo, porque um profissional, independente da área, tá, gente? Aqui a gente usa a arte como metáfora, independente da área que esse profissional tem excelência, porque ele coloca as emoções junto, né? Então, ela tinha uma interpretação, uma expressão das emoções durante as óperas que era raro se enxergar. E tanto que ela diz no documentário, uma ópera pode ser muito chata, pode ser, né, as pessoas podem não curtir muito, mas se tem interpretação e emoção, a gente dá vida àquela apresentação. Isso vale para todos nós. Quando a gente coloca uma emoção, uma expressão, isso é uma das características que leva uma carreira em excelência. Então, dom, técnica e emoção, colocar realmente, né, o teu íntimo, as tuas emoções mais profundas. E ela tinha uma voz muito poderosa do ponto de vista técnico, com amplitude. Então, ela ia de mezzo-soprano a soprano-coloratura. Então, ela conseguia transitar por várias técnicas de canto lírico. Falava muitas línguas, inglês, italiano, francês fluente. Então, era a forma também. Então, tudo aqui, do ponto de vista de conhecimentos e atitude, que levaram ela até onde ela chegou. Não é só talento. Acho que isso é muito importante destacar. E ela diz que ela escreveu as suas memórias nas próprias interpretações, ou seja, a forma como ela se colocava de corpo, alma, emoções, ela era inteira nas apresentações. Então, a música, ela dizia que era a única linguagem que ela conhece, né? Tanto que ela não deixou grandes biografias escritas, ela diz que a vida dela está escrita na própria obra. Ela foi casada há alguns anos com Meneghini, que foi o empresário dela. No final, se divorciaram, até porque ela conhece Onassis, vamos falar sobre isso depois, mas ela não conseguiu se divorciar do ponto de vista legal em virtude da legislação da época. Então, acho que esse é outro ponto que a gente vai tocar bastante, a carreira de mulheres do século passado e os dilemas que se tinha, inclusive, de liberdade, tá? Do ponto de vista legal. Isso é bem importante a gente considerar. Ela teve um filho com Onassis, que faleceu logo depois do parto, e esse foi um outro tema de muita dor na vida de Maria Callas, tá? Então, acho que isso é importante trazer aqui também. Muito bem, então, essa é a premissa do ponto de vista de biografia. Nós somos a nossa história. E o que nós fazemos com a nossa história, e especialmente ressignificando as dores, os traumas, os lutos, isso também pode reacender uma força interna, é o processo Fênix. Toda mulher, todo ser humano, aqui no caso específico, uma biografia de uma gigante, que consegue não ficar presa nos seus traumas, a música para Callas era uma forma de transmutar muitas das suas dores. Agora eu te pergunto, qual é a tua forma de transmutar as tuas dores? Claro que o processo terapêutico é fundamental, a gente vai falar sobre isso, independente do formato dessa terapia, cada uma vai encontrar o seu jeito, mas a gente precisa de ação para a cura. Não adianta ficar só no processo reflexivo. Tem muita gente que faz terapia há 50 anos e não muda, né? E não resolve. Então a gente precisa aprofundar e ao mesmo tempo agir. É a ação que gera transformação. Então, qual é a tua forma de transmutar as tuas dores? Que todas nós teremos. Isso é inevitável. Vamos falar de picos e vales no final. Agora, esse é um capítulo fundamental, porque esse capítulo Onassis, e a gente vai ver do ponto de vista arquetípico, foi um fator do ponto de vista de distanciamento da carreira.
tá? Dela. E vamos entender os porquês. Então, vamos agora para a relação Maria Callas e Onassis. Então, o filme retrata isso. Onassis foi um dos homens mais ricos do tempo dele, um armador grego, ou seja, trabalhava na parte de navios, comércio exterior, etc. É um comerciante, né? Então, Maria Callas termina o casamento com Meneghini, porque ela dizia que tinha subido na cabeça dele a coisa da fama, né? E, gente, empresário e marido, então imagina, né, como eram as relações de abuso e poder ali. E ela disse que ele se tornou muito arrogante nas negociações com os teatros e ela acabou arcando com as consequências. Ela, imagina, ela, né, o quanto ela também sofria depois na relação com esses teatros. Então, o casamento ali terminou, não do ponto de vista jurídico, né, por causa da lei da época, e ela conheceu Onassis, né? Eles foram convidados para o barco, o filme retrata isso, e lá eles tiveram uma briga, ela e o marido, e ela foi para a proa do barco. E ali eles começaram a conversar. E ela disse que Aristóteles Onassis era o tipo de amigo que ela precisava. Ele era charmoso, ele chamava a atenção de todos, era uma fonte de energia, era fonte de vida, era muito potente. Então ela teve essa briga com o marido no barco, vai à proa e lá estava Onassis, e ali eles começam a conversar e nasce uma amizade muito profunda. Ela se sentiu feminina, ela se sentiu ouvida, algo que ela nunca havia sentido antes. Aqui a gente começa a ver o encontro dos arquétipos que eu vou falar em seguida, tá? E aqui começa, né, o dilema. Foram 9 anos de relacionamento entre Callas e Onassis. E isso são falas dela, tá, gente? São falas de entrevista dela desse outro documentário que eu estou embasando a análise. Ela achava que ao encontrar o amor, ela se dedicaria a vida inteira a ele. Então aqui eu já preciso fazer uma premissa. O quanto aqui impacta em termos de carreira as crenças também de uma geração ou do inconsciente coletivo feminino desse amor romântico. Agora, quando encontro amor romântico, estou resolvida. Só que não, né? Só que não. A gente sabe que isso não é. Os contos de fada, a gente, né, não é uma vida feliz no final, se a gente abandona nós mesmas. E o fato dessa relação com ele, ela começa a abandonar o canto. E ela diz: o Aristóteles pede mais presença. Eu não consigo mais sustentar essas grandes obras líricas. Eu trabalho desde os 13, eu estou com 41, eu preciso descansar, é hora de começar a me retirar, me aposentar. E ele dizia para ela: você tem o direito de relaxar, não precisa seguir na carreira de cantora. Aproveita o dinheiro que tu ganhou. Quantas vezes essa voz passa na nossa cabeça? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá, gente? Porque a gente precisa ter muito cuidado para não abandonar a nós mesmas e encontrar uma harmonia entre as facetas da nossa existência. Porque a Callas teve uma vida muito enérgica do ponto de vista de carreira, muito, era viagens pelo mundo inteiro. Imagina, ensaios. Ela não podia ficar doente. E quando ficava, o público, né, queria matá-la, literalmente. Então, ela teve uma vida muito intensa do ponto de vista de carreira. E quando ela encontra o amor, agora, pronto, é o que eu quero da minha vida. Out lá, cuidado, cuidado. Tanto que o arquétipo de Callas, isso é muito importante trazer. Todos nós temos muitos arquétipos, né? Certamente o arquétipo de Callas, até pela missão profissional dela, Afrodite é muito forte, a deusa da beleza, tá aqui atrás de mim, né? A deusa da beleza, do amor, então, da criatividade. Só que uma Afrodite, se ela se dedica apenas àquela relação e não continua no processo criativo, ela também perde uma parte de si mesma, entendem? Então, é essa justa harmonia que é a gestão de nós mesmas. Esse é o ponto fundamental. E uma famosa frase dita do Onassis para Callas: você tem apenas um apito na garganta e ele nem funciona mais. Então comecem a perceber também os abusos que começam a surgir na relação, tá? A gente fica indignada, mas gente, isso acontece em várias relações, tá? Em várias relações, esse abuso, né? Sobre o dom, sobre o dom. Qual é o ponto fundamental que a gente precisa nortear a nossa existência? É a liberdade, a partir de quem nós somos. Claro que em algum momento a gente cede aqui, cede ali, mas a liberdade como um todo, ela não pode desaparecer nas nossas relações mais importantes. E aqui começa a botar esse pássaro gigante numa gaiola, né?
Eles, então, passaram 9 anos juntos, e ele depois casa com Jackie Kennedy, e ela nem sabia, eles tinham, porque é o arquétipo dele, né? Vai para cá, vai para lá, se relaciona com uma, se relaciona com outra, e ela soube do casamento pelos jornais. Então, durante a relação deles, que ele se casa com a Jackie Kennedy. Então, imagine, né? Ela se sente trocada, traída, abandonada, e ali ela começa a entrar num processo muito profundo de depressão, e é claro que isso impacta em carreira, né? E ela diz: o meu caso com Onassis foi um fracasso. A minha amizade com ele foi um sucesso. E outro ponto fundamental no filme, não sei se vocês lembram, quando ele a convida, né, para o quarto e mostra uma escultura grega que ele rouba, né? Ele disse aqui: se eu não consigo comprar, eu roubo. Simples, simples assim, eu consigo ter o que eu quero. E ele estava falando sobre ela. Tu é casada e eu te quero para mim. Aqui é um ponto de atenção, porque o que ele faz com ela, é claro que ele faria depois com outras. Ou seja, essa essência arquetípica. E quantas vezes a mulher cai nesse papo, porque tu é única, é só tu que eu quero. Será? Então, esse é muito típico do perfil que a gente vai falar agora, que é o perfil do Hermes, tá? Tanto que a escultura que ele mostra é de Hermes. Então, aqui a gente vai falar dessa relação arquetípica masculina e feminina na relação Onassis e Calas, entre um arquétipo fundante, principal, de personalidade que não é único, né? Tem outros, mas é um Hermes, que é o roubo. Quem é Hermes? É o deus da comunicação, é o deus da eloquência, do convencimento, é o deus que consegue transitar entre o mundo dos mortos, o mundo dos deuses, o mundo dos humanos. Então, ele consegue esse trânsito pela sua comunicação, agilidade, jovialidade. Ou seja, ele conquista todos pela lábia. E ele é também considerado não só o deus dos comerciantes, porque geralmente um perfil Hermes arquetípico é muito bom de negócios e vendas, mas também é considerado, olha que interessante, o deus dos ladrões. Ou seja, de trapacear, de mentir, de ir para cá e para lá. E nesse caso, né, quando a gente entende essas linguagens mais profundas, olhando o filme assim, a Maria Callas vai cair na lábia. É claro, uma Afrodite, é claro que ela vai cair na lábia. E é raro os outros arquétipos também, né? Porque esse Hermes é muito encantador como perfil arquetípico. O problema todo não é o não viver esse amor, é o perder a si mesma. Esse é o ponto. Este é o ponto. Porque as paixões existem. A gente se entrega, a gente vive, a gente aprende, a gente erra. Ponto todo é o perder a si mesmo, isso que a gente vai falar em seguida. Vamos aprofundar um pouquinho aqui nessa relação. Isso tudo que eu estou trazendo, gente, é embasado numa psicóloga analista junguiana chamada Jean Shinoda Bolen, do livro As Deusas e a Mulher, um dos livros mais completos, tá, gente? Tem várias obras, mas desse livro aqui que eu estou embasando este conteúdo específico. Vamos entender esta relação Afrodite-Hermes. As mulheres do tipo Afrodite, que são essas mulheres, né, as deusas alquímicas, do amor, da criatividade, da beleza, onde elas entram, as coisas se transformam. As mulheres do tipo Afrodite, do tipo de personalidade principal Afrodite, elas tendem a escolher homens não necessariamente bons para elas, né, para a sua própria evolução. E um homem que representa uma eterna juventude, geralmente os homens mais imaturos, complexos e enfocados subjetivamente com potencial criativo, Afrodite se encanta e se atrai. E que se assemelham, então, a esse deus mensageiro, que é o Hermes, que é o mais jovem dos deuses do Olimpo. Deixa eu só voltar aqui. E onde é que Afrodite se encanta? Pelas palavras inebriantes. Lembram? Hermes, arquétipo, comerciante, dom da eloquência, a poesia, a forma como ele te conquista, diz que tu é única, que tu é a mais linda, mais extraordinária, mais isso, mais aquilo, e te rapta, né? Te capta. Ela fica fascinada pela habilidade dele se mover tão rapidamente das alturas às profundezas. Isso é típico do arquétipo Hermes. Isso é exatamente o típico de um perfil como Aristóteles Onassis. E, de novo, gente, ninguém está aqui julgando, são características e são como são. E são como são. O que a gente precisa entender é, ok, eu como perfil minha Afrodite vai se encantar por essa tipologia. Mas o que eu preciso fazer como ferramental de autogestão para não perder a mim mesma? É só isso. É só isso.
E esse tipo Hermes, então, ele pode ser um trapaceiro, pode ser um vigarista, ele pode fazer coisas por baixo do tapete que depois tu fica sabendo pelos jornais, no caso da Callas, né? E ao mesmo tempo ele é cheio de potencial, ele é cheio de vida, a gente se sente viva ao lado de figuras como essas, né? Mas olhem, esse é o ponto importante. Conseguir que ele assuma um compromisso é como tentar segurar uma clara de ovo. Ou seja, querer que ele entre numa relação de casamento e fique 100% fiel a ti, minha cara Afrodite, né? Calma. Tudo bem que Afrodite também gosta de outras aventuras, isso é o arquétipo, né, que está aqui escrito em outras obras também. Então ele está sempre falando, talvez, quem sabe, no futuro. Então, melhor seria para uma tipologia Afrodite que ela não contasse com isso. Essa é a natureza dele, né? Não cria expectativas sobre um perfil. Eu não estou dizendo que não possa existir um perfil Hermes com outro perfil arquetípico forte, que não possa entrar num casamento de longa duração. Não é isso. Estou falando um arquétipo fundamental e que predomina na personalidade. São características em que ele é o último a algum dia assumir um compromisso. Ou seja, ele circula, vai para cá, é da natureza. O problema são as expectativas que se criam em relação a isso. A combinação Afrodite-Hermes se adapta bem a mulheres tipo Afrodite pela intensidade. Intensidade, eu viver aqui agora, vamos curtir a vida, vamos viver o hoje. Então, essa intensidade se via na relação deles, inclusive nos abusos que começaram a ficar evidentes, né? Qual é a questão? Quando entra um outro arquétipo, Afrodite, entra um outro arquétipo que é a Hera. Quem é a Hera? A deusa da construção de famílias, dos valores, de perpetuar, né, o sangue daquela família, que era o caso, ela queria um casamento, né? Quando entra isso, a parceria vai ser penosa para Afrodite Hera. Por quê? Ela vai se unir profundamente àquela figura masculina, e a Callas amou ele com todo o seu ser. E ele vai ter ciúme, ele vai trair, coisas que provavelmente ela não queria ou não almejava. Então, gente, nós estamos aqui nas relações e nos dilemas profundos e inconscientes que a gente precisa entender. Ah, mas agora eu amo e ele vai mudar. Eu acho que é tu que vai mudar e vai perder a ti mesma, né? Então, de novo, não é julgamento, é quem é e o que eu estou disposta. Este é o ponto fundamental. Tá claro, gente, essa questão da relação arquetípica? E o bom é que autoconhecimento, estudo, dá pra gente começar a entender essas características em termos de personalidade. Ok? Como que nós não perdemos a nós mesmas? Primeiro lugar, jamais abandona a tua própria arte. Jamais. E a tua arte eu estou usando como metáfora. A tua arte pode ser a arte da escrita, a tua arte pode ser a arte de empresariar, a arte de cuidar, de curar. Qual é a tua arte que é expressa por meio de uma carreira? Porque, gente, não é só sobre profissão, não é apenas um meio de ganhar dinheiro. O dom que todos nós viemos, isso está em mitos platônicos, todos nós viemos com missões de vida. A filosofia antiga já falava sobre isso, depois Abraham Maslow, na psicologia humanista, fala que um ser humano nasceu para ser, ele precisa ser. Se a gente abandona o nosso dom, a gente perde a nós mesmos. E eu não estou dizendo que a gente precisa ser workaholic, eu estou dizendo que a gente pode ter, vai ter momentos que a gente precisa plantar mais, tem momentos que a gente vai colher mais. O ponto é o não abandono pelo outro, porque o outro me pede. Aí eu te pergunto, isso é amor? Hum? Agora eu preciso falar dessa coisa do tempo de descanso, porque a Callas viveu intensamente por muitos anos a sua carreira, ok? Teve muito plantio. Ao mesmo tempo, aqui a gente precisa cuidar, tá? Quando tem um grande dom, um talento que a gente se dedica uma vida, tem que cuidar para não viciar o público de que tu tem que estar 1000% à disposição. E foi isso que aconteceu com ela. Então, o público exige, né, que ela esteja sempre bem para sua própria satisfação. Só que, gente, ela era tanto trabalho, tanto, que ela começou a ter problemas com a voz. Isso a gente sabe, né? A voz é a voz é a voz, né, gente? São cordas vocais. No sentido que o dom não pode parar. Sim, a gente precisa seguir cuidando dele. A questão é essa justa harmonia, os tempos de pausa. Porque senão tu estressa tanto, que de repente quer parar e larga tudo, como foi o caso dela. Não!
Tem uma outra filósofa que eu estudo que diz o seguinte: o problema do nosso tempo, do excesso de cansaço, claro, tem o problema de sentido naquilo que se faz, problema de sentido em relação à vida, mas, sobretudo, porque a gente não aprendeu a descansar, porque as férias hoje não são suficientes. Só que nós precisamos aprender a ter pausas nutritivas durante todos os dias. Fazer isso aqui que a gente está fazendo juntas é uma pausa. É sair da rotina, é olhar para dentro. O próprio fato de lembrar de respirar e fechar os olhos um minuto, isso já te traz descanso. Então, o problema é a desconexão de si e um excesso de entrega para o mundo lá fora. Então, essa é a justa harmonia e é a autogestão, a gestão de si mesma que a gente precisa aprender. Isso é uma arte. Porque senão a gente fica exausta, quer largar tudo, mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. E o maior problema é largar pelos outros, porque o outro diz, eu te amo e me vem, fica só comigo, cuida só de mim. Será? Outro ponto para a gente não perder a si mesmas, curar os traumas e relações do passado. Essas curas, elas precisam estar sempre sendo feitas, seja em processo terapêutico. Vocês sabem que eu sou uma entusiasta da arte como processo terapêutico também, porque a arte, a gente consegue expressar os nossos dilemas e dores mais profundos, porque a voz, a língua, a linguagem, ela limita a psique. A arte, isso já dizia Jung, pela arte, e Platão também fala sobre isso, a arte é Platão fala que a arte é a forma mais rápida de acessar a psique, a alma. E para Jung, quando eu estou eu como cliente, como paciente, expressando as minhas emoções por meio de arte, qualquer que ela seja, eu estou expressando conteúdos internos que a razão não é capaz de expressar. Por isso que a sonata ela é tão voltada para a arte no método. Mesmo que a gente não compreenda, a arte ela ajuda no processo de cura. Nós temos no Brasil uma gigante, que é a Anísia da Silveira, eu vou levar vocês para lá ano que vem, Rio de Janeiro, uma gigante psiquiatra que entendeu que a arte ela é fundamental nos processos de cura. Estamos falando de doenças mentais. Imaginem em processos em pessoas que estão, né, em nível de normalidade, que não têm doenças graves, que buscam a criatividade. A arte é extraordinária, que te ajuda em estresse, a reduzir a ansiedade. A gente precisa de arte. E como é que a gente não perde a nós mesmos? A gente precisa entender essas relações inconscientes. Isso é, gente, na minha visão, tema de arquétipo e mito tinha que estar na escola básica. As escolas da antiguidade eram todas baseadas no ensino de mitos. O mito não morre por quê? Porque fala dos processos psíquicos humanos, os nossos comportamentos. Quando eu estudo um herói, um mito de amor e psique, quem vai para a França na semana que vem comigo vai ouvir esse mito, a gente vai ver isso no Louvre. O mito não morre porque fala dos nossos processos internos, independente do tempo. Então, as escolas, além de conteúdos, elas precisam trazer de volta os mitos, os arquétipos, porque isso é autoconhecimento e é o que a gente mais precisa ter na vida. Não tem como gerenciar uma carreira, uma relação saudável. Claro que a gente vai ter, né, os nossos momentos de picos e vales, mas sem ter esses conhecimentos. Senão, gente, eles nos dominam, eles tomam conta. A Afrodite, ela é engolida por um Hermes. Ela não tem defesa, porque ele é encantador, ele é jovem. Aí, de repente, ela abandona tudo pelo amor, porque a Afrodite busca o amor, só que ela não pode abandonar si. Não pode, não pode, ninguém pode, né? Outro ponto importante de como não perder a si mesma. Viver no ou. Carreira, ou amor, ou família. Não estou dizendo que a gente vai ter tudo ao mesmo tempo e não estou dizendo que existe fórmula de felicidade. Não é sobre isso. A questão é que a gente precisa construir uma vida integrada, dando espaço para os arquétipos, cada arquétipo que é uma coisa em cada momento de vida. Porque senão a realização integral, o feminino integral, a deusa integral, ela não volta. Então, Callas mostra pela sua história de vida, até por ser uma mulher fruto do seu tempo, gente. Vai ter uma frase daqui a pouco, ó. Não, isso é a frase dela. Não é possível ser uma boa mãe e uma carreira como a minha. Hoje existem cantoras de sucesso que são boas mães, né? Ou seja, boa no sentido que são mães, carregam os filhos para cá e para lá e tem uma carreira extraordinária. Então, o quanto as mulheres também do passado, estamos falando de, gente, 60, 70 anos atrás, não podiam escolher. Nós somos a primeira geração que, do ponto de vista coletivo, pode começar a integrar as suas diversas facetas. E esse é um dos dilemas dos arquétipos.
Tanto que a Callas termina a vida, e o filme retrata isso. Eu acho que a beleza desse filme, que não teve, né? Teve muita crítica e tudo mais com Angelina Jolie, mas mostra que, por mais que tenhas uma carreira de sucesso, a gente não pode se abandonar, a gente não pode viver só uma dimensão da existência. Ela termina sozinha, né? É, e a solidão é um dos temas do nosso tempo também. E eu não estou falando em modelo ideal de relação, não é sobre isso. É sobre dar espaço. Mas ela foi uma mulher fruto do seu tempo, uma gigante que gerou um legado extraordinário. Ah, mas se vê que ela não termina a vida plena, né? Então, a gente pode sim. Então, em vez do ou, a gente substitui por e, entendendo o momento de cada coisa, tá? E aqui, gente, a pergunta que eu quero te fazer. O que que importa para ti? Começa a refletir quando tu era jovem, né, criança, ou antes de relações mais sérias, ou de trabalho, ou de casamento, ou de mãe, enfim. O que que não podia faltar na tua vida? E o que que falta hoje? Então a gente não pode se abandonar e a gente começa a dar um monte de desculpa. Eu vou dar um exemplo meu e, por favor, pense sobre você, tá? Não é sobre mim, é sobre cada uma aqui. Eu sei que para mim viagem sempre foi, desde sempre. Viagem para mim é fundamental. Se eu não tenho as minhas viagens, eu comigo mesma, eu não sei quem mais eu sou. Então é uma questão de identidade. Agora eu te pergunto, o que que define a tua identidade? Para além das relações. Então a gente começa a entrar nas relações e por amor a gente começa a se abandonar. Mas isso não é amor. A gente pode integrar as coisas que fazem sim sentido, inclusive para ampliar as relações de amor. Isso vale para tudo na vida. Então, aqui alguns passos, né, que, claro, me inspirando em Callas e em conteúdo profundo, me vem para compartilhar aqui para todas nós. E claro que isso aqui, né, gente, não é porque eu estou aqui falando que a gente precisa estar sempre revisitando, sempre somos humanas, né? Todas aqui também, né? A gente se esquece de si mesmo. Opa, vamos voltar, volta aqui. Quarto pilar que Callas inspira, o poder do dom. O dom é literalmente a centelha que cada uma de nós carrega dentro de si, que já veio de fábrica, tá? Se a gente estuda filosofia, psicologia humanista, a gente entende que isso vem, o dom ele não é construído, ele vem, ele é algo que a gente recebe, é um dom gratuito. E é o que nos conecta entre a realidade física e metafísica. A psique, ela tem essa capacidade de transitar entre matéria e, né, o espírito, entre a vida sem tempo e espaço. Por isso que os sonhos, que eu vou falar em seguida, são tão importantes. Porque a atividade psíquica, ela vive na matéria encarnada, mas ela também se conecta. Isso é filosofia pura, tá, gente? Não estou falando de religião aqui. Muitas religiões também tratam sobre esse tema, mas aqui é filosofia. A psique que transita nesses dois universos. Por isso que os sonhos, então, muitas vezes conseguem enxergar situações do futuro, porque não pertencem à dimensão apenas do tempo e espaço, né? Então, a Callas, ela tinha técnica com o dom, como eu falei anteriormente, e quando um ser humano, e no caso aqui, Callas, uma mulher extraordinária, que viveu a sua vida também para o seu dom, tirando parênteses, né, da relação arquetípica ali com Onassis, quando isso acontece, todos querem ver, todos querem estar. Aqui é a relação de mercado, né? Então pense num negócio, pense em você como empreendedora, você como carreira. Aqui vem o magnetismo. O magnetismo é uma pessoa aliada e aliada e alinhada com seu dom. Com tudo aquilo que eu falei lá no primeiro tema de biografia. Com técnica, dom e emoção. Aí se cria o magnetismo. Aí, aqui esse é o melhor marketing. Ou seja, o teu público vai te querer. E ela ela vive tanto o dom dela, esse chamado, que ela vira a própria música. Ela encarna o próprio dom, tanto que a vida dela se torna música, né? E aqui só uma imagem. Gente, ela era magnética, ela saía, tinha 500 jornalistas em volta, era óbvio que isso não é fácil também, ela também fala sobre isso, que é o que ela gostava de Paris era justamente o fato que Paris, por ser uma cidade mais delicada, né? Claro que tem suas revoluções, mas isso é típico da França e sempre foi, mas do ponto de vista de respeito à arte. Então ela disse, eu posso caminhar tranquila em Paris. Em outras cidades é aquela massa de gente em volta. Então ela tinha muito isso, por onde ela ia era um monte de gente em cima, tá? E agora eu vou passar um vídeo,
vamos ver se vocês conseguem ouvir, senão... There are two people in me. I would like Conseguem to ouvir ou be não? Maria, but there is the callous that I have to live up to. So I'm coping with both as much as I can. Vou voltar, gente. There are two people in me. I would like to be Maria, but there is the callous that I have to live up to. So I'm coping with both as much as I can. Maria Callas, she's the greatest. How long have you been in the line? I've been in line since yesterday at 4 o'clock. Every line, every rest in the score has some meaning to Madame Callas. Aqui termina, né? Tutto esaurito. Então, todas as apresentações dela, uma massa de gente, gente do mundo inteiro que vinha para vê-la. A gente viu ali atrizes, né? Artistas, rainha. Onde ela estava, tudo se esgotava. Então, gente, por que isso é importante entender? Do ponto de vista de carreira, ela foi um fenômeno. E ainda insubstituível do ponto de vista de mulher e carreira artística. Callas foi Callas. O que ela fez do ponto de vista de música, ópera, foi algo totalmente inovador. Ninguém fez o que ela fez até hoje, né? E ela, claro, trouxe muito dinheiro para muitos teatros, para a indústria da música. Então, foi uma mulher que gerou uma economia muito potente, muito potente. E claro que tinha também os seus desafios, né? Imaginem lidar com essa fama toda. Ela disse que não era uma coisa simples. Bem, agora a gente vai, agora já, né, para uma espécie de conclusão das reflexões, mas não vamos terminar ainda, tá, gente? Vamos falar de picos e vales da existência. Esse é um termo usado na área também da psicologia analítica, tá? Ou seja, que a nossa vida, ela é feita desses picos e vales e nós precisamos passar por eles. A vida não é só pico, a vida não é só vale, mas a gente precisa transitar por essas duas realidades da vida e da existência. Então, aqui eu quero centrar especificamente no filme com Angelina Jolie. O filme com Angelina mostra a experiência dela antes da morte. Existem muitos estudos também, desde a filosofia de outras culturas, tá? Eu tenho um livro aqui que fala a experiência da morte com a filosofia do Tibete. Então, assim, muitas culturas já estudam isso, né, do ponto de vista psicológico. Então, o que é essa experiência psicológica pré-morte, né? Existe uma desconexão do concreto. Então, aqui ela começa a ter imagens, ela começa a ter algumas, talvez até ilusões, né? E também começa a revisar a vida inteira. Acho que isso é interessante desse filme, ele mostra experiências psicológicas antes da morte, ok? Então é quase como se começasse a desconectar, começa a ter uma desconexão do mundo concreto. Ela queria insistir em resgatar o dom, mas o dom, ele sim é algo psíquico, mas ele também precisa da matéria. E como já estava tendo esse descolamento, já não, a voz já não fluía mais. Isso é muito interessante que o filme traz, tá, gente? Essas experiências, não estou dizendo que todos vão ter, porque alguns, né, morrem de acidente, enfim, nem todas as mortes vivenciam essas experiências, mas elas são reais e são estudadas. Então, antes da morte vai tendo esse afastamento da matéria, né? O corpo não responde mais, o dom vai se diluindo. E aqui eu quero trazer o caso de outros artistas, por isso que é importante entender a biografia, né? Porque isso eu quero trabalhar muito nesses próximos programas da Sonata. Porque quando a gente estuda as biografias, a gente se inspira e também olha a nossa própria história. Monet, por exemplo, quando vai finalizando, né, também a sua passagem por essa terra, ele vai perdendo a visão. Fundamental, ele criou um jardim, próprio jardim, para se inspirar e pintar, onde ele teve uma produção extraordinária. E ele seguiu pintando. Beethoven, não sei se vocês sabem, foi na juventude, tá? Mas anos depois que ele falece, ele fica surdo, ele compõe ainda surdo. A próprio caso da Celine Dion, ela está viva, mas a gente sabe que ela está num processo de doença, né? Então, o quanto existem momentos da nossa vida que o dom vai se diluindo. E aqui vem uma pergunta fundamental, existencialmente falando. Estamos aqui para servir o dom. Isso é uma frase de Einstein.
Estamos aqui para servir o dom. Mas o que resta da vida quando o dom começa a se esvair? Isso é importante. Para aquelas que assistiram, eu fiz um cinema também sobre o documentário da Celine Dion, que é muito forte. Quando tem uma vida centrada nesse dom, e a nossa vida, né, é estar a serviço disso, mas e quando esse dom a gente não consegue mais fisicamente, o que fica da vida? E por isso que é importante ter as outras dimensões da vida. O que fica? Que relações? Que hábitos? Que prazeres? Senão, a gente se prende no dom. O dom é para servir, mas para a gente construir a nossa vida humana. Humana. E a vida humana, ela perpassa por várias experiências. E os arquétipos, quanto mais a gente os entende, mais a gente vive a vida humana. Os gigantes do passado, que conseguiram expressar esses arquétipos em todas as culturas, mostram das características psicológicas que todos nós temos. E que quanto mais eu exerço um arquétipo, mais eu vivencio a experiência humana. O problema é se fixar em um. Aí vai dar ruim. Aí vai dar ruim. E outra questão importante de Callas, né, ela viveu tanto o dom dela, que ela tocou tanto o céu, viveu tanto naquela dimensão, que acabou partindo só, né? Então ela vive o drama, o teatro, né? O teatro grego fala de todas as experiências humanas, o drama, a tragédia, a comédia, o romance, e ela viveu o drama. Ela viveu o drama. E olhem que interessante, isso aqui ainda em Picos e Vales, tá? O que Callas fala? Que a música nasce da miséria e da pobreza. Bossa nova nem tanto, talvez sim, talvez da dor. Mas o que eu quero trazer aqui é que a felicidade, ela nunca produziu uma música boa, segundo a Callas. E aqui tem um ponto técnico muito importante. A dor, ela tem um papel no vale para um novo pico. Então, a dor, ela é um caminho para a gente acessar a alma. Então, vocês sabem que a gente trabalha muito a psicologia positiva. A psicologia positiva não é só para ficar no pico, não é só para enxergar a vida cor-de-rosa e felicidade. A psicologia positiva te ajuda a ressignificar a dor, a encontrar força para emergir para o novo pico, porque a vida é isso, assim como os batimentos cardíacos, né? Isso é a vida. O problema é a gente não conseguir enfrentar e se transformar com a dor e com o vale. Aí fica apenas no vale. Né, os processos depressivos, por exemplo, né, e que bom que eu já disse de medicina, remédio, etc., né, para auxiliar processos terapêuticos, mas aqui ela traz o quanto o artista, e os artistas, eles são uma parte da humanidade que encarnam isso, né, eles vivem essa coisa da dor, da intensidade, para mostrar os novos picos. Então, ela vive essas dores para acessar a potência. E quando a gente acessa as dores, a gente vive essas dores para acessar a potência, a gente vai vivendo a jornada da cura. Então, gente, a gente não pode evitar a crise, a gente não pode evitar o luto. Nós temos que vivê-los na sua intensidade, buscando apoio quando precisa, que bom que isso existe hoje, para que a gente possa viver uma jornada de cura e de evolução enquanto seres humanos. E essa é a oração dela, isso ela também são palavras dela, tá? Deus me deu o que eu preciso, eu sei que tu vai colocar coisas no meu caminho. Isso eu não tenho escolha, mas me dê forças para lidar com isso. Ela diz que essa é a oração dela. Olha que bonito. Isso é psicologia positiva total aplicada. Ou seja, eu sei que eu vou ter problema, eu sei que eu vou ter desafio, eu sei que os vales existem. Eu só quero força e sabedoria para lidar com isso. E aqui eu quero trazer para vocês uma frase que ela é muito forte, tá? Mas como exemplo do quanto a gente não pode ficar na superfície, porque a alma precisa dessas experiências de dor, tá? As pessoas demasiado saudáveis, demasiado inclinadas ao exercício, demasiadas musculares, podem usar a saúde para impedir que a alma entre, não deixando qualquer porta. Pela perfeição da vitória, conseguem a saúde, mas a entrada da alma é pelo buraco da derrota. O que esse autor quer falar com essa frase, tá? Obviamente não está falando, não é uma crítica a quem cuida da própria saúde, não é sobre isso. É sobre quem fica demasiado apenas na perfeição, no sucesso. E na perfeição vai para tudo, tá, gente? Vale para tudo da vida. A gente, da relação, o casamento perfeito. Não existe. Tem que ter os vales para evolução. O trabalho perfeito, o corpo perfeito. Muito cuidado. Porque quando a gente busca essa perfeição, a gente não cai no vale. O vale é esse buraco da derrota, é por onde entra
a alma. O que que isso significa? Não é que a gente tem que amar a dor, a gente tem que aceitar e saber que isso faz parte da jornada. E a Carla, de certo modo, viveu muitas dores e também por isso que ela conseguiu acessar a sua potência, né? Ou seja, não abandonar a vida porque tem dor envolvido. E isso me vem muito a metáfora do parto, né? Para aquelas que já pariram de modo natural, tem muita dor, mas é um portal, né? Ou seja, a vida, uma nova vida passa por esse processo de dor física. Então, gente, os vales, eles são necessários para novos picos. E a gente precisa se fortalecer internamente nas nossas relações para ter ferramentas para lidar também com esses vales e também com os picos, tá? Porque os picos pode te trazer ilusão, pode te trazer arrogância. Isso não é legal, não dá bons resultados, né? Ingenuidade. Então, esse ferramental, ele é importante para a vida, independente do momento que a gente esteja, tá? E aqui queria trazer uma frase forte que ela também fala, né? Eu não mudaria nada da minha vida. Eu tenho o privilégio de ter algo dentro de mim que eu posso mostrar para as pessoas. Eu não tive a família que eu gostaria. Ou seja, ela fala que gostaria de ter casado, queria, né? O filho faleceu. Mas estar aqui falando numa entrevista, transmissão nacional, enfim, é algo que eu nunca imaginaria. Então, é uma mulher que entende, né, os limites da sua existência, que não teve tudo como almejaria, foi humana, assim como todas nós, mas que ao mesmo tempo não se arrepende daquilo que construiu. Eu acho que uma vida também é sobre isso, sobre a gente não se arrepender, é sobre a gente ter orgulho das coisas que construiu, sobre a gente ter amorosidade sobre os nossos erros e falhas, porque, gente, nós vamos errar do ponto de vista arquetípico também, nós somos humanos, a gente está aqui para isso, né? A questão é que se nós temos conhecimento e podemos acessar isso antes, a gente entra mais consciente. É só isso. É viver o processo da existência de modo mais consciente. E olhem que interessante, ela falece 16 de setembro, agora, né? Aniversário, né, da morte. Terça-feira, que é o dia do meu aniversário, não sabia disso. E ela é eterna. E ela morre em Paris, no apartamento dela, exatamente como demonstrou o filme. E o que eu quero te convidar aqui, gente? Não abandona a tua arte, porque isso é um desperdício para ti e para o mundo, porque tu és única. A vida ela é tão criativa que fez cada ser humano único e a nossa missão aqui é entender qual é essa nossa arte, entregá-la para o mundo, nesse desafio de aprendendo a como harmonizar todos os nossos papéis. E o meu convite é que você não esteja sozinha nessa jornada e para que você venha nesse convite que eu quero te fazer agora, que é a jornada Arte, Sonhos e Liderança, que começa agora em setembro e vai até fevereiro, um programa curtinho, super leve, que eu gostaria de te apresentar neste momento. O que a gente vai fazer, tá, gente, com esse programa? Vai ser super leve, a ideia é seguir com encontros como esse. Então, um encontro por mês, super leve, vai ser numa noite por mês, mas assim, com conteúdo. Não é só pegar o filme e analisar. Quando for filme, vai ter conteúdo denso junto. Conteúdos, né, de filosofia, psicologia, gestão, biografias, outras fontes. A gente vai trabalhar muito sonhos sonhados à noite. Você sabe que é um dos temas da minha vida. Eu trabalho isso há 20 anos, estudo isso há 20 anos, de modo transdisciplinar, de várias fontes, várias correntes. A gente desenvolveu uma IA dos sonhos chamado Sofia. Então, todos os alunos, alunas, né, especialmente, terão acesso a essa Sofia. Ela está incluída no programa, eu vou até mostrar para vocês aqui. É um oráculo dos sonhos, tá, Sofia? Onde você, né, acessa, todos os alunos vão ter o bônus para entrar aqui, né, o voucherzinho, desculpem, para entrar. E ela foi desenvolvida com toda a base de estudo dos 20 anos e, sobretudo, com método, porque não adianta só ter o conteúdo e análise dos símbolos dos sonhos, precisa ter um método. Então, tem primeiro passo, o que tu escreve, segundo passo, não é só o sonho, tem outras informações que precisa constar. Tá um espetáculo, tá? Eu digo eu, porque como ser humano, eu tenho usado muito e tá vindo muitos insights, tem sugestões, perguntas reflexivas no final, então as alunas vão ter acesso a isso, porque é uma forma da gente não se abandonar, não abandonar nossa arte, sonhos falam, trazem símbolos. Então, é fazer a jornada consciente. Então, a gente vai ter uma aula por mês, à noite. Se não der para participar, vai ficar gravado. A gente vai trabalhar muito esse conteúdo dos sonhos, tá? Então, tô assim, realmente é a menina dos olhos, hoje é a Sofia, e eu preciso fazer um parênteses. A minha primeira gestação, o bebê não vingou e eu senti que era uma menina, o nome dela seria Sofia. Então, é uma homenagem à Sofia, a minha filha que não veio, mas veio.
E, então, aula, sonhos, acesso à Sofia, né, com 30 créditos mentais, então vai poder analisar 30 sonhos no mês. Acesso a todo o Cine da Sonata, tá? Introdução, um bônus, né, de introdução ao mundo dos sonhos vai ficar gravado na plataforma e um bônus, uma imersão presencial na Vila Santo Inácio, esse lugar extraordinário que a Shirley, aluna, amiga, parceira de jornada, está reformando junto com a família. É um lugar extraordinário. Em Salvador do Sul, nós vamos passar um dia inteiro lá com arte. Tem surpresas ainda que a gente está organizando, mas vai ser bem especial, um dia inteiro numa imersão sobre esse tema de arte, sonhos e liderança. Investimento, gente, 6 vezes de R$297, tá? Então, é um valor, né, que às vezes é uma janta, ou à vista, 1.497, tá? Então, fica aqui o convite de setembro a fevereiro, um encontro por mês, leve, online, acesso à plataforma de sonhos, que tá espetacular, traz muitos insights sobre a tua vida, de verdade. Soraya, eu não sonho. Fica tranquila que eu vou trazer exercícios para lembrar dos sonhos, tá? E a gente vai falar de sonhos nesses encontros também. Ou, para aquelas que quiserem juntar com uma outra experiência sonata, a gente vai ter em janeiro, em Porto Alegre, a Oficina Renascimento, que são 2 dias de encontro, tá? Muito profundo, presencial, vagas limitadas, onde a gente escreve, é um método para escrever o propósito da alma, tá? Para aquelas que estão querendo fazer uma transição de carreira, um processo mais profundo de autoconhecimento. A gente trabalha muito desenhos, arte também nesse programa. Então fica aqui o convite, o nosso time maravilhoso. Olha que linda, a Sofia. Sofia é a Atena, né, gente? É a presença da sabedoria. E quando a Atena está presente, arquetipicamente, a gente não perde nenhuma batalha. Ela é a estrategista mor. É o arquétipo, é a deusa que acompanha os heróis em suas jornadas. Então, ela que a gente vai estar invocando nesse programa tão lindo. Minhas caras, ficou aqui então um convite. Eu me sinto muito honrada, muito inspirada, muito chamada nesse novo programa Sonata. Acho que já deu para sentir um pouco aquelas que já são alunas da Sonata, o que vai ser essa vibe, né, desses novos programas. Ano que vem vai ter mais um monte de novidade, vai ter imersão pelo Brasil, queremos resgatar imersões pelo nosso país, que é tão extraordinário, tem tanta coisa linda para a gente aprender. Sempre nessa correlação: arte, sonhos, inconsciente e liderança, tá? Então vai ter muita coisa linda. O time já botou aqui, ó, os links de inscrição, os contatos. Tem toda a agenda, tá, gente, também para os nossos encontros. E é isso, esse é o meu convite. E agora, minhas caras, eu estou aqui para ouvi-las. Eu acho que a gente pode, inclusive, parar de gravar, e ser um espaço daqui alguns minutos para ouvi-las, para conversar, se possível, claro, né, gente? Síntese, 1 minuto, senão eu vou ativar o mic, porque estamos em muitas. E minha pergunta é: o que te tocou da vida de Callas? O que mexeu aí dentro? Teve algum tema? Teve alguma reflexão importante? Ou algo que não veio, que não foi mencionado? Porque essa é coisa linda. A arte, ela é infinita. Quando a gente, por exemplo, faz nossas visitas em museus pelo Brasil e pelo mundo, quando um aluno, uma pessoa,